Sabe qual que deveria ser o nome do que eu estou te dizendo aqui? Queremos nomear uma pregação, então vamos nomear a pregação: choque de realidade. E se porventura você não crer em Deus como diz as Escrituras, é possível que no caminhar da sua vida cristã você negligencie pontos fundamentais da fé que vai comprometer a sua eternidade. Para isso eu quero começar com um texto aqui no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo 6. A partir do versículo 1 diz assim: Guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas quando tu dares esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, porque a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra para o teu aposento, fecha a tua porta e ora ao teu Pai, que vê o que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Aqui o contexto está falando sempre de alguém que está se dedicando a algo para um público e alguém que está dedicando algo legitimamente ao Senhor. Eu quero orar com você e pedir ao Senhor que nos instrua nessa noite. Pai, estamos diante de Ti, sabendo exatamente quem o Senhor é. Ó Deus, o Senhor pode nos instruir. O Senhor pode, ó Deus, nos aperfeiçoar. O Senhor pode fazer, ó Deus, que a nossa mente e o nosso coração, Pai, possa ser iluminado. O Senhor pode, ó Deus, trazer entendimento a nós, Pai. Faça que cada um dos meus irmãos, ó Deus, que aqui estão, possam compreender a Tua palavra e entender o Teu Evangelho. Me permita falar pelo Teu Espírito, Pai. Me permita acrescentar, ó Deus, a estes irmãos pelo o Teu Espírito, para que a Tua graça os envolva e que nós possamos, ó Deus, ser, ó Deus, aperfeiçoados. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, o Senhor Jesus está dando instrução sobre a diferença que é aqueles que publicamente querem apresentar uma coisa
em face àquilo que realmente o Senhor quer. Todas as pessoas, em algum momento, todas, sem exceção, talvez eu possa tirar disso só uma pessoa, que eu não consigo olhar para a humanidade e não ver todas as pessoas assim. Então, o que eu vou dizer é um fato. Todas as pessoas, em alguma esfera de sua vida, têm algum percentual de hipocrisia. O ser humano, ele é hipócrita em sua essência. A hipocrisia é um atributo que lhe é inerente, ele nasce e evolui a sua hipocrisia. O fato de você não enxergar que você está sendo hipócrita não faz de você um não hipócrita. A hipocrisia é parte da humanidade. E o homem e a mulher, o ser cristão, ele combate a sua hipocrisia quando ele faz uma análise justo e sincero de quem ele é. De forma fundamental, a hipocrisia, o Senhor Jesus faz um resumo dela, basicamente, quando ele indaga os fariseus dizendo, olha, lá em Mateus capítulo de número 23, que eles exercem muitas coisas, principalmente para serem vistos, aqui também comparando Mateus 6, e que estas coisas não resultam em uma vida plena com Deus. Ao passo que os fariseus tinham, diante da sociedade dos judeus, uma boa avaliação do que era a vida judaica deles, ao mesmo passo, Deus não os via como servo. Nós temos situações como em João capítulo de número 8, o Filho de Deus virá para religiosos que buscavam a Deus, dizendo para eles assim, vocês têm por pai o diabo. Vocês pararam para pensar que estava ali o Senhor Jesus e um grupo de pessoas religiosas. Ali eles não eram evangélicos, mas eram judeus, que buscavam o mesmo Deus, o Deus da criação, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que livrou o povo do Egito, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que fez sinais, prodígios e maravilhas. Esse era o Deus que era buscado na sinagoga todos os sábados por aquele mesmo grupo. Aquelas pessoas se orgulhavam porque faziam parte da linhagem do povo de Deus, daqueles que eles estavam ligados historicamente àquele povo que atravessou o Mar Vermelho. Eles estavam ligados geneticamente até aquele povo que experimentou os sinais de Deus no deserto, e eles se orgulhavam disso, eles cultuavam a isso. O povo judeu, que é o povo de Israel, o povo hebreu, queira você como chamá-los, eles passaram por inúmeras coisas na sua história e Deus sinalizou diante deles, os livrando, os tirando de cativeiro, os preparando para muitas coisas. E quando estavam diante do Senhor Jesus, aquela geração, o Senhor Jesus, enquanto eles achavam que Abraão era o pai deles, o Senhor Jesus disse para ele, olha, vós tendes por pai o diabo. Sabe quem disse isso? O único Filho de Deus. O único Filho de Deus disse para aquela geração, vós tendes por pais o diabo. E quando você vai em Mateus capítulo de número 23, o discurso do Senhor Jesus, ele chama estas mesmas pessoas, o mesmo público, por outro nome. Eles sabiam que eles estavam grupalmente separados como fariseus, escribas, saduceus, mas o Senhor Jesus começa a chamar não só de fariseu, não só de escribas e não só de fariseus. O Senhor Jesus chama eles de hipócritas e raça de víboras. E quem o Senhor Jesus está chamando de hipócrita e raça de víbora? Essencialmente aquelas pessoas que tinham decorado a Torá. Para quem não sabe, a Torá é o que nós podemos chamar de Bíblia judaica, aonde carrega os Pentateucos e alguns livros históricos e poéticos. Ele está dizendo assim, olha, vocês são hipócritas. Quem está dizendo isso?
o Filho de Deus. Então ele está dizendo para um povo que buscava a Deus, tecnicamente dizendo, que em um momento disse que eles não eram filhos de Deus, em outro momento chamou eles de hipócritas e raça de víboras. João Batista, não diferentemente, tomado pela mesma consciência, enquanto batizava no Rio Jordão aqueles que iam crendo, foi um público visitar ele e João Batista olha para eles e diz: olha, vocês são uma raça de víbora. E quem são estas pessoas a quem tanto Jesus e tanto quanto João Batista está dizendo que eles são hipócritas e que eles são víboras e que eles são serpentes venenosas? Ele está dizendo a um público que até aquele exato momento acreditavam estar buscando a Deus. E por que eles acreditavam estar buscando a Deus? Porque eles tinham alguns elementos que convenciam a sua consciência, ou que no mínimo entorpeciam a sua consciência. É um ópio, é como se fosse, o que seria um ópio? Uma droga. Existem elementos que tomam a consciência do ser humano de maneira tal que ele consegue se convencer que ele está buscando a Deus. Vamos pensar em o que os judeus tinham, que eles acreditavam que estavam buscando a Deus e se convenciam de que eram servos de Deus, até o momento em que o único Filho de Deus, o Verbo de Deus, aquele que nasceu da vontade do Pai, os confronta. O que elementos os convencia? Primeiro, eles tinham uma história com Deus de Israel. Em algum momento, eles vivenciaram alguma coisa, ou pela história de seus pais, pelos seus antepassados, ou por eles acreditarem em alguma teofania pessoal, em alguma espiritualidade pessoal, ou porque acreditaram que em algum momento da sua história tiveram algum encontro com Deus, ou se foi pela circuncisão, ou foi em alguma experiência quebrantadora em algum dia do calendário judaico, em meio a algum sacrifício. Todos de alguma maneira traziam para si, rogavam para si relacionamento com Deus. Então eles tinham culto, eles tinham templo, eles tinham louvores, eles tinham sacrifícios, eles tinham uma gama de elementos que eles traziam para si e diziam, às vezes não explicitamente, mas implícito em seu comportamento, dizendo: eu pratico estas coisas, é por isso que Deus é comigo. Eles tinham sacrifício, templo consagrado a Deus, dia da semana consagrado a Deus, roupa sacerdotal, roupa própria para culto, cerimônias, calendários, leis, regimentos. Tudo isso os convencia, e a cereja do bolo era a ideia de que eles tinham, pelos seus antepassados, uma história crescente e íntima com o Criador. Eles acreditavam nisso. E é baseado nisso que eles sustentaram todo o seu relacionamento com Deus. A samaritana também, assim como os samaritanos, você vai ver que a samaritana, lá em João capítulo 4, vira para Jesus e diz assim: olha, os nossos pais beberam desse poço, esse poço de Jacó, onde os bois de Jacó beberam sua água. E a única questão que tem na cabeça daquela mulher, quando ela se encontra com o Senhor Jesus, é: aonde é o lugar que se deve adorar? A relação que ela tem com o Criador é exatamente a mesma relação que tinha o judeu. Ao ponto que o judeu fazia o que hoje faz muitos muçulmanos em relação a Meca. Eles iam para Jerusalém para adorar. Se você for em Atos, no capítulo de número 7, você vai ver Estevão
Filipe, melhor dizendo, Filipe pregando a um eunuco que saiu da Etiópia, do centro da África, para ir a Jerusalém adorar. Você imagina a trajetória disso, de carruagem, cruzar países, depois o Golfo do Egito ali, e ir para Israel, para chegar em Jerusalém para adorar, porque ali era o lugar de adoração. E ao fazer isso, o que nós entendemos? Que tudo isso eram os elementos que convenciam estas pessoas que eles estavam adorando a Deus. Vou dizer de novo as coisas que os convencia: templo, culto, dia da semana consagrado, louvor, leitura do texto sagrado. Tudo isso os convencia de que Deus estava sendo buscado. Tudo isso os convencia de que Deus estava sendo glorificado por eles. Todas as suas canções e todas as suas reuniões dentro do templo de Israel os convencia de que Deus estava interagindo com eles em suas propostas ritualísticas. E o Senhor Jesus, em Mateus capítulo de número 6, ele começa a chamar a atenção destas pessoas pelas coisas que elas estavam vivendo. Porque haviam pessoas que estavam ali dando esmola ou cuidando da necessidade de alguém, mas fazendo isso de maneira pública, para que os demais pudessem olhar para isso e olhar para essas pessoas e começar a lisonjeá-las, a dizerem: olha como você é tão prestativo. E aí depois eles começam o Senhor Jesus começa a falar mais, fala do jejum deles, que eles faziam cara de jejum, eles começavam a jejuar, buscar a Deus através de jejum, então começavam a ficar com cara de piedade, cara de sofrimento, e as pessoas começavam a olhar e dizer assim: veja como ele é devoto, como ele é dedicado, como que ele está moendo a sua carne em devoção a Deus. Ou quando eles iam orar, eles iam nas esquinas, eles iam nas escadas do templo, e eles oravam de maneira tão eloquente. Olha como ele ora, olha as palavras que eles usam. E todos os dias estavam ali, fazendo as suas torres de oração, as suas expressões de orações, quais sejam. Porém, o Filho de Deus chama a atenção para uma coisa, o que ele diz. Primeiro, ele diz que quem faz estas coisas para serem vistas, já receberam a sua recompensa, o seu galardão. Olha o verso de número 5. E quando orares, não seja como quem? Os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem o quê? Vistos pelos homens. Em verdade vos digo que o quê? Bom, se a recompensa deles era ser vista pelos homens, o que eles receberam? A sua recompensa. Já recebeu sua recompensa. Se aquela pessoa se preparou para orar, se ela se dedicou para orar, se ela ficou em público, vencendo a vergonha, vencendo um monte de coisa para orar, para serem vista pelas pessoas, a sua recompensa já foi alcançada. É assim como nas igrejas evangélicas, se alguém quer pregar, se alguém quer cantar, se alguém quer apresentar alguma coisa, não é assim que é o sistema religioso? Todo mundo não tem que apresentar alguma coisa para os outros verem? Não é assim? Vai desde teatro, a dança, até hip hop, é tudo. Aí com a desculpa, com o argumento de que não, nós estamos fazendo para quem? Para Deus. Mas elas não fazem aquilo sem um público. Elas não fazem. Assim são os cantores também, que com toda a sua eloquência musical e suas apresentações, se eles não tiverem um público, eles não têm tudo aquilo. Eu já cansei de ir em eventos na minha história de fé, em congressos em que o cantor
que iria posteriormente cantar, depois dos músicos que estavam cantando, ele estava quase abrindo a boca de sono, mas na hora que ele pegou o microfone, ele virou espiritual. Assim também os jovens, querem pontos de destaques, as denominações querem lugar de destaque, coloca assento para as pessoas ficarem em evidência. Esse aqui é a elite da igreja, olha o lugar onde é que eles sentam, olha o tamanho das cadeiras. Enquanto você está sentando numa cadeira de plástico, olha o encosto acolchoado dessas cadeiras. Ou o quanto eles se apresentam, dançam. Você olha assim e diz assim, o que tudo isso é? Aí a cultura religiosa vai dizer, não, isso é culto a Deus. Por que nós temos pessoas dançando e teatrando diante da congregação? Porque um dia Davi, quando a Arca da Aliança chegou, ele dançou diante de Deus. É assim que são os argumentos. A exceção vira regra, vira modelo de culto para que as pessoas apareçam. Eu já contei isso aqui, eu não esqueço nunca, que muitos anos atrás, uma senhora que veio congregar conosco, parou de congregar, e antes dela parar de congregar, ela me procurou falando que estava saindo da congregação, e eu perguntei para ela por que ela estava saindo da congregação, tinha acontecido alguma coisa? Aí ela foi me contar que um dia virou para mim e falou assim, que queria cantar. Ela queria cantar, porque ela queria cantar. Falei, ótimo. Aí ela falou assim, eu te falei isso há 3 semanas atrás, e o senhor não me deu a oportunidade de cantar. Aí eu perguntei para ela, qual o momento que eu não te dei oportunidade para cantar? Qual o momento que eu cerceei o seu direito de cantar? Ela, não, mas eu queria cantar lá na frente. Então eu não te impedi de cantar. Eu não te dei palanque para cantar. Por algum motivo, ela queria ser vista cantando. Por que ela não cantou onde ela estava? Na cadeira que ela estava? Por que ela não cantou enquanto arrumava a sua casa? Enquanto cuidava de sua vida? Por que ela não cantou? E o Senhor Jesus está questionando exatamente isso. As pessoas têm na sua natureza elementos da hipocrisia, e ele alimenta e sempre alimenta a sua própria hipocrisia pelo rito e as posições de destaque. Se ele tem um templo, se ele tem horário de culto, se ele tem louvor, se ele tem Bíblia, se ele tem batismo, se ele tem tudo isso, ele já está catalogado com todos esses elementos, ele já se considera alguém que participa do reino. E quanto mais posições de destaque ele tiver dentro dessas instituições religiosas, mais consolidado. É um fato, quando você tira alguém de suas responsabilidades, é muito comum ele sair. Já aconteceu isso comigo durante a minha vida no meu pastoreio, de eu chegar e falar assim, com alguma pessoa, falar assim, não, você não está apto para exercer isso, esse papel de destaque diante da congregação. Ele sair da congregação e procurar esse papel de destaque em outra denominação, porque a questão daquele indivíduo nunca foi ser preparado para o reino, mas sempre querer um lugar de destaque. Então, primeira coisa que o hipócrita, ele já recebeu o seu galardão, é o aplauso, ele recebeu o seu galardão, o reconhecimento das pessoas. Porém tem o ápice do que eu quero dizer, o centro do que eu quero dizer, que eu comecei dizendo sobre um atributo de Deus. Lembra que eu disse, olha, hoje eu vou falar sobre um atributo de Deus que é muito importante, coisa que o fariseu, o saduceu, o escriba, o religioso daquela geração, bem como o religioso destas gerações, em que pode estar entre nós, ele não consegue identificar, que é isso aqui, verso de número 5, e quando orares, não seja como os hipócritas, pois comprazam em orar de pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra para o teu aposento, fecha a tua porta e ora ao teu pai, que o quê? Que vê o quê? Que está em secreto ou que está em oculto. E o teu pai, que vê o que está em oculto. Bom, aqui muda tudo, porque aqui fala de um atributo de Deus.
Aquele Deus a qual os judeus, os fariseus, os escribas, os saduceus e qualquer outro religioso estava buscando, e ao buscar em sua religiosidade, tinha a expectativa de alguém o elogiar por estas buscas, eles estavam esquecendo de um detalhe bem específico de quem Deus é. Deus é aquele que vê o que está em oculto, ou em secreto. Deus nunca é seduzido, ou sequer introduzido por culto público. Ele nunca, jamais é revelado por expressões públicas, sem antecipadamente ser revelado em um culto íntimo. O Senhor Jesus, ele fez muitos sinais. Ele, olha para você ver, ele curou cego, ele fez coxo andar, água em vinho, ele andou sobre as águas, ele fez um monte de sinais públicos. Mas quando ele foi orar, quando ele foi buscar a face do Senhor, ou ele subiu no monte levando alguns poucos irmãos, quando sua face transfigura, ou como ele vai no Getsêmani, ao ponto dele colocar os seus irmãos ali, os seus discípulos, orando em um lugar, ele se retira para uma parte mais extrema, é uma oração muito mais secreta e muito mais íntima, aonde ele chora profundamente. Ou seja, até o nosso Senhor Jesus Cristo, ainda que manifestando ações públicas, a qual ele se revelou como Filho de Deus e Senhor da igreja, ele também tinha vida privada com Deus. Você jamais pode pensar em vida cristã sem entender que existe um Deus que vê tudo que está em oculto. O objetivo de Deus em Jesus Cristo é mudar aquilo que está em oculto. Se isso não for mudado, nada mais adianta. Vai comigo em Marcos, capítulo de número 7. Marcos, capítulo de número 7. Aqui o Senhor Jesus, meus irmãos, ele está sendo questionado porque seus discípulos, bem como lá em Mateus capítulo 15, seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos. Isto era uma tradição de purificação, porque se identificava como um rito de purificação, limpeza do pecado, você tirar a sujeira das mãos. Aí o verso de número 6, ele diz assim, o Senhor Jesus: ele respondendo disse: bem profetizou Isaías acerca de vós. Olha aí, chamando de quê de novo? Hipócritas. Como está escrito, este povo faz o quê? Mas o seu coração, este povo honra-me com os lábios. Esse povo quem? É o mesmo povo que zelou pela tradição judaica. Ele disse, olha, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Ele vai citar ali Isaías 29, olha, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Olha o verso 21. Porque do interior do coração do homem sai o quê? Os maus pensamentos. Vai dizendo aí, qual é? Adultério, prostituições, que mais? Homicídios, furto, avareza, maldades, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Que loucura é essa? Será que é a loucura que as pessoas julgam por aí porque alguém toma algum medicamento? Se alguém tem alguma descompensação? E aí ela... Você acha que a loucura aqui é do pessoal que está no Galba Veloso? Não. A estes que as pessoas julgam loucos, Isaías 35 diz que o Senhor preparou um caminho que nem os loucos errarão.
Mas tem um certo momento em que o homem, ele está produzindo tanto que ele quer aumentar o celeiro dele, ele quer aumentar, e alguém chega para ele, bate no ombro e diz assim: louco, hoje mesmo o quê? Eu vou te dizer quem é o louco aqui: é aquele que não conhece a Deus. Qual é a loucura? A hipocrisia religiosa é uma baita de uma loucura, que ele acha porque a pessoa ficou só comendo alface, Deus tem alguma coisa para derramar mais para ele, porque ele se apegou a alguma ideia de que Daniel um dia fez isso, e agora todo mundo que ficar 21 dias sem comer nada, comendo só alface, Deus vai derramar unção sobre a vida dele. E sabe qual que é a loucura? Que a loucura é que a pessoa acha que está mais ungido por causa disso. Loucura! As pessoas, por não entenderem o texto bíblico, vão lá e consagram um azeite, que esse azeite ou esse óleo fica tão poderoso que ele vai fazer um milagre na vida do marido. Na hora que ele estiver dormindo, você vai e lambuza lá. Só que a mulher não dá bom testemunho, ela não segue a palavra, ela não é mansa, ela não é tudo aquilo que as escrituras dizem, mas ela deposita no óleo o milagre da conversão do marido. Isso não é loucura? As pessoas fazendo campanha de 7, 21 elo, de abertura de porta de emprego às 4 horas da tarde, poderia estar capinando um lote. Eles poderiam estar trabalhando de ajudante de pedreiro, mas são orgulhosas demais, e estão entregando o restante do dinheiro que tem em 7 elo, 21 elo. Isso não é loucura? Você passar 4 horas da tarde, alguém fazendo uma campanha em vez de estar na fila do Cine? Então é essa espécie de loucura. Não é loucura alguém pegar o único dinheiro que tem no bolso com a finalidade de ganhar mais dinheiro, por causa da palavra persuasiva de um falso pregador, ele ir lá e dar o resto do seu dinheiro porque ele quer mais dinheiro. Ele dá 1.000 porque Deus vai dar ele 10.000. Isso não é loucura? É essa loucura. E tudo isso procede da onde? Verso de número 21. Do interior da onde? É esse o problema. Nós temos um problema. O problema é, e sempre foi, o coração humano. As escrituras chegam a dizer que o coração é mais enganoso do que o quê? Todas as coisas. Ou seja, tudo aquilo que você pode achar que te dá uma sensação lúdica, a coisa que mais engana o homem é o seu próprio coração. O verso 21 está dizendo: porque do interior do coração do homem é que sai o quê? Os maus? Lógico que ele não está falando do coração enquanto órgão, mas o coração aqui é a linguagem para falar do seu íntimo. Nós, enquanto batemos palmas, cantamos, festejamos a Deus, alimentamos mau pensamento. Você está entendendo? É isso que ele está dizendo. É isso que ele quer dizer com o verso de número 6. O povo me honra com os lábios, mas o coração, maus pensamentos. E não é só isso. Olha o que está dizendo. Porque do interior do coração do homem saem os maus, o que mais? Os adultérios. Que mais? As mesmas pessoas que estão com disposições religiosas de irem ao seu templo, baterem palmas, a cantar, estão cultivando dentro de si sentimentos diante de um Deus que conhece o que está em oculto. Não é isso que ele disse em Mateus capítulo 6? Isso aqui, irmãos, é extremamente preocupante, porque eu posso estereotipar uma reação cristã, mas eu estar alimentando sobre qualquer desculpa que qualquer pessoa possa ter, que é desculpa, porque todas as nossas justiças é o quê? Então a pessoa pode falar sobre qualquer desculpa pela qual ele alimenta essas coisas. Fato é que Deus sonda o coração humano, e Ele sabe o que ele é, e que aqui dentro do íntimo que acontece o verdadeiro culto. É ali dentro que o culto deve estar acontecendo ou não deve estar acontecendo. É do interior do homem que saem os maus pensamentos.
Aí ele cataloga alguns deles como adultério, prostituição, homicídio, furto, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, a loucura. Todos esses males procedem da onde? E contamina o quê? Pessoas estão contaminadas a sua essência. E aí elas vão ter toda a dificuldade possível para servir a Deus, porque eles estão sempre alimentando as piores coisas dentro delas. E estas pessoas vão tentar orar, elas vão tentar cantar, elas vão tentar cultuar, elas vão tentar congregar, e elas vão fazer um esforço externo para ver se de alguma maneira se sentem participantes do reino, pertencentes a alguma coisa através do rito. Mas se elas tiverem que mentir, elas vão mentir. Se elas tiverem que adulterar, nem que seja lá no íntimo do coração, em secreto, e imaginar uma vida dupla, elas vão fazer isso, sobre qualquer desculpa. Só que o Senhor Jesus disse que um reino dividido, ele não subsiste. Sabe o que significa subsistir? Ele não permanece. Então, às vezes, você vai ver pessoas não permanecer, não subsistir dentro do Evangelho por causa de um reino dividido. Existe o reino externo, a qual ele tem atitudes que ele declara querer a fé, mas ele não se preocupa com as coisas que estão sendo alimentadas. Ele não se preocupa. Ele não se atenta para estas coisas. Entenda, eu tenho insistido isso há muito. Deus sabe exatamente quem eu sou, Deus sabe exatamente quem você é, e por mais que maquiamos isso, ou tentamos fazer de alguma forma, não estamos convencendo a Deus. E aqui mora um grande problema. Porque se Deus não olhar para a igreja, para cada um de nós, e ver o fruto do seu penoso trabalho e se alegrar, não há esperança. Vai em Hebreus comigo, capítulo de número 4. Hebreus 4, verso de número 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é o quê? Viva, e o que mais? Mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir o pensamento e intenções do quê? Bom, nós acabamos de ler que o coração, o nosso coração, o coração humano, é dele que procede toda a maldade. E por onde que esse coração é diagnosticado? Ou por onde esse coração é revelado? Pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. Esta palavra de Deus, ela é apta para discernir o íntimo do coração. Eu já vi isso acontecer. Quantas vezes eu dividi uma palavra com um religioso e as coisas que eu estava dizendo acerca do reino incomodava a religiosidade dele. E eu vi o quanto que a palavra de Deus foi tão eficaz que foi apta para discernir a intenção do coração daquele homem. Ele amava mais a sua religião do que a palavra e o evangelho de Jesus Cristo. Aí o verso de número 13 diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos que... Quem é que nós temos que tratar? Deus. Eu posso esconder alguma coisa dos meus próximos, da minha esposa, das minhas filhas, eu posso esconder. Só que quem vai tratar comigo um dia?
Então eu tenho fé para vir cá cantar, eu tenho fé para vir cá pregar, eu tenho fé para que Jesus veio, mas também eu não tenho fé para que Jesus um dia vai pegar quem eu sou no íntimo e isso ser réu de juízo? A nossa fé em Deus, ela está manifestada porque nós cremos que Ele é justificador, mas também que Ele é juiz. Em Provérbios chega a dizer que o temor é o caminho que inaugura a sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio, a inauguração da sabedoria na vida de alguém. Se o tal não teme, nunca será sábio nas coisas do reino de Deus. E temer quem? O seu Deus, o potencial dele nos julgar. Abacuque chega a dizer: ouvi Deus a sua palavra e sorri. Eu temi quando a ouvi, porque ficou claro para ele que não interessa mais nada, se a figueira não vai florescer, se o fruto da oliveira não vai aparecer, se os animais do pasto sumiram. Ele vai dizer: todavia eu me alegrarei no Deus do quê? Da minha salvação. Por que ele fala isso? Porque ele entende o verso de número 13 aqui, que ele nem era escrito na época de Abacuque, nem era escrito. Ele entende isso aqui, ó: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes o quê? Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos que tratar. Temos que tratar. Você pode cantar a canção mais bela, mas nós não chegaremos diante do Senhor naquele dia. Nós não vamos seduzir Ele com nenhuma canção. Você não vai chegar e falar assim: quão grande é o meu Deus. Não vai colar. Não vai colar. Se é pentecostal, vai chegar lá assim: eita! Não vai colar. Também não vai colar. O que nós podemos fazer? Você lembra quando chama o ministério de dança entrou um dia na congregação, que a gente até arrepiou, a gente até chorou, você viu? Entrou tocando as trombetas. Vão fazer desse jeito. Não vai colar. Ele só vai separar o bode das ovelhas, o joio do trigo, e não adianta espernear, por bem ou por mal. Porque a única coisa que vai ser revelada naquele dia é aqueles que são, a diferença dos que são, daqueles que não são. Malaquias, capítulo 3. É só isso. É só isso. E quando eu me pego a pensar nisso, eu me pego a observar o ridículo que tem se tornado o culto religioso. O quão patético tem se tornado os eventos religiosos, que eles externizam coisas que Deus não pediu, cultos a que Deus não solicitou, ações a qual Deus não reivindicou, atos proféticos, atos poéticos e nenhum tipo de ato de santificação e obediência. Aponta a mão para sua casa e ora voltado para sua casa, aí chega em casa, faz tudo aquilo que Deus não ordenou. Parece antena de Wi-Fi, né? Tem que apontar para o lado para ver se pega. Aponta para sua casa aí, e a pessoa: minha casa está para que lado? Aí eu vou fazer assim. Ele não sabe para que lado está, tem que orar virado para sua casa, para ver se pega a oração. São os atos proféticos. Unge não sei o quê, ora em cima de não sei da onde. Enquanto o Senhor quer do homem, olha o que ele diz: obediência quero e não sacrifício. Porque o sacrifício, ele é externo, ele é aos olhos, ele convence ao sacrificador, ele convence, aguça a satisfação do sacrificador.
o sacerdote que mata o animal, ele não sacia a Deus. A prova disso é Hebreus capítulo de número 10, que nunca que um sangue de nenhum animal pôde purificar pecado. Ele sacia o sacrificador. Os ritos, celebrações e cultos que a religião faz, sacia o público fica saciado e fala assim: não, que culto maravilhoso, eu arrepiei até a tampa da cabeça. É uma saciação, é um saciar daquele público, da pessoa que está fazendo, da pessoa que está recebendo. É esse o elemento. O Senhor Jesus, em determinados momentos, ele começava a pregar, ele começou a disparar um grupo de pessoas indo embora. E ele começava a perder discípulos. Por quê? Porque o som estava ruim? Porque não tinha ar-condicionado na igreja que ele estava pregando? O que fez o Senhor Jesus, que arrastava multidões, em um momento começar a pregar, de forma que as pessoas começaram a se apartar dele? Naquele dia, ele perdeu umas 300 vezes o grupo de pessoas que tem aqui, nenhum dia. E o que fez ele perder isso? E ele ainda vira para os seus discípulos e diz: e vocês também não vão embora, não? E por que ele fez isso? Porque ele não quer público, ele não quer membro da sua denominação, ele não quer encher auditórios, ele não quer encher denominações. Ele não está preocupado se temos uma célula, 2 células, 10.000 células. Ele vai resolver isso lá em Mateus capítulo 18. Eu vim dar testemunho da verdade, e os que são da verdade ouvem a minha voz e me seguem. Ele chega a dizer que nenhuma das ovelhas de seu pai serão deixadas para trás. Em João capítulo de número 10, ele diz que essas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. E não há quem possa arrebatá-los da sua mão. Mas naquele dia, ele perdeu muitos de seus discípulos. E aí, por que ele perdeu os seus discípulos naquele dia? Olha, os próprios discípulos disseram: dura é esta mensagem, dura é esta pregação. Porque o Senhor Jesus quer resolver um problema interior que não está sendo resolvido. E qual é? A transformação de um coração. Porque o Salmo 139, quando fala de nosso Deus, ele roga um atributo muito específico. Ele nos sonda, ele nos conhece, ele sabe o nosso deitar, o nosso levantar. Se eu fizer minha casa no inferno, ele vai saber que eu estou lá. Por isso que se torna patético. Sabe, a religiosidade, as vozes quebrantadas dos músicos, dos oradores, os ritos, sabe, as suas fumaças de gelo seco, os seus jogos de luzes, que para o objetivo concreto, que é discernir e regenerar um coração, como diz em Ezequiel 36, eu vos darei um novo coração, porque quando eu sondar, eu preciso encontrar o coração que eu coloquei, não que tinha aí. E se as pessoas querem mesmo adorarem a Deus, servirem a Deus, que elas parem com seus jogos de luzes, com suas fumaças, com os seus teatros, com suas fantasias, com seus cultos lúdicos. E cada um de nós voltasse a refletir e examinar o que nós somos em secreto. Porque em Mateus capítulo 6, que diz que ele que vem em secreto nos recompensará. Afinal de contas, quem somos no secreto? Afinal de contas, o que somos enquanto indivíduos fora da frente de todo mundo? Quando eu estou iludido que os olhos não estão me vendo, afinal de contas, quem eu sou nesse momento? Quem você é nesse momento? E isso que faz toda a diferença, porque você não está adorando um Deus de barro, um Deus de pedra, uma pintura, uma estátua ou algum mártir. Você está adorando o Criador de todas as coisas, que fez os céus e a terra e sabe muito bem todas as coisas.
E que tudo que está aqui nas Escrituras ou é uma plena verdade, absoluta, inerrante, insubstituível, ou eu estou servindo um Deus fantasiado, um Deus de fantasias, um Deus criado na minha ideia, porque com Ele eu tenho algum comportamento moral, ou eu realmente estou servindo um Criador que criou os céus e a terra e que está preparado para salvar a minha alma ou a condená-la. Afinal de contas, quem somos no secreto? É o que vale. Eu em cima desse púlpito pregando para você não é o que conta. Não é o que conta. Mateus 7, 21, nós temos pessoas dizendo: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos isso, ou fizemos aquilo outro. Ele diz: apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Não interessa se o cantor gospel está famoso, se tem canal, se ele está vendendo muito disco, se ele é famoso. Não interessa. Não interessa se o pregador está em evidência e que ele tem muitos seguidores ou coisa semelhante. Não me interessa. No final de tudo, quando o meu coração parar, os meus olhos fecharem, não adianta todas o estereótipo que eu possa apresentar. O que vai estar diante dele é aquele que ele via no secreto e mais ninguém via. É esse cara que vai deparar com Deus naquele dia, não é o pastor Elielto. É esse camarada que vai deparar diante do Senhor um dia, e nesse dia não adianta nada que eu possa fazer. Não adianta. Todo o rito, toda a liturgia, todos os 20 e tantos anos de crente, eu vou estar diante de um Deus que me sondou no mais absoluto do meu secreto, e isto é, no mínimo, apavorante. De onde vem o temor do Senhor? Vem de saber que Ele te conhece mais do que você mesmo. De onde vem o temor, senão da consciência de que não há nada que eu possa fazer para me blindar? Ele está me vendo exatamente como eu sou, e quando eu não me vejo como eu sou, Ele ainda já está me vendo como eu sou. Ele pode dizer: eu sou o que sou. Eu não posso dizer eu sou o que sou. Eu não posso dizer eu sou o que sou. O que eu tenho a dizer diante dele é: eu não posso ser o que sou. Toda vez que eu me deparo com o eu sou, eu tenho que entender: eu não posso ser o que sou. Dá trabalho, muito trabalho. Você terá muito trabalho enquanto cristão. Você terá muito trabalho, vai ser uma vida árdua. Eu não quero te iludir, você terá dias da sua vida difíceis, em que você tem que combater contra quem você é e aquilo que você deveria ser. Você vai sempre estar diante de uma situação do ideal e o possível. Existe o ideal de quem você deveria ser e o possível naquele momento, mas sempre sendo honesto, sincero e diante de Deus, porque não interessa se eu parar de pregar, se nós pararmos de cantar, não interessa, eu vou ter que dar conta diante dele, e esta consciência precisa estar latente em você. Jovem, adulto, idoso, criança, todos vocês terão os olhos fechados em um determinado momento. E vai ter um grupo de pessoas ao redor do seu caixão dizendo: foi uma excelente pessoa, foi um grande pai, foi uma grande mãe, foi um grande filho, foi uma grande não sei o quê. Enquanto estão em torno da carcaça cheia de flores e com aquelas rodelas de flores, ali, aquelas coroas de flores, e eles vão estar ali lamentando por você, a sua mãe, a sua filha, a sua esposa, o seu marido. Alguém vai estar lamentando porque foi uma grande pessoa, foi uma pessoa especial, ele fez isso, ele fez aquilo. Mas do outro lado você vai se deparar com alguém que te viu de verdade. Lá do outro lado não tem coroa de flores, não tem homenagem da família. Diz as Escrituras: ao homem cabe morrer quantas vezes? E depois disso, não segue-se o velório não, irmão, segue-se o juízo.
Enquanto vão fazer carreatas no seu velório até chegar no cemitério que você pagou lá para o seu convênio funerário, sabe? Quando chegarem lá e aplaudirem você jogando rosas, e quando o seu caixão desce do outro lado, só vai estar você e o teu Criador, sondando aquele que eu tentei ocultar, que você tentou ocultar. Sabe qual que deveria ser o nome do que eu estou te dizendo aqui? Queremos nomear uma pregação, então vamos nomear a pregação: choque de realidade. Choque da realidade. E o que fazer diante disso? Porque foi pregação assim, em Atos capítulo de número 2, que fez uma multidão cercar os apóstolos, falaram assim: varões, o que faremos agora? Diante disso tudo? O que eu vou fazer diante disso tudo? Você precisa todos os dias se dar o trabalho de confessar e renunciar. Os crentes, eles estão atordoados e perdidos, eles renunciam coisa que Deus não pediu para renunciar, que não faz diferença nenhuma na vida dele. Eu fiz um voto de nunca mais usar sapato fechado, aí eu fiz um voto de nunca mais beber Coca-Cola. É para Deus isso? Faça pela sua saúde. Para Deus você precisa fazer o seguinte: parar de mentir, parar de pensamento mal, parar de adulterar em seu coração. As coisas que nós lemos aqui em Mateus, ou em Mateus não, em Marcos 7:21, parar com os maus pensamentos, com o adultério, com a prostituição, com o homicídio em seu coração, com o furto, com a avareza, com a maldade, com o engano, com a dissolução, com a inveja, blasfêmia e soberba e até mesmo a própria loucura. Os crentes precisam entender que existe uma verdadeira renúncia. Eles estão preocupados. Olha, a camisa, eu pus fogo na camisa porque tinha uma estampa tão feia. Parecia um bicho, aquilo era Satanás. Eu estava cultuando Satanás na minha camisa. Pôs o fogo na camisa, queimou a camisa porque estava com o desenho de um bicho. Mas continua mentindo. Quem vai pôr fogo nessa língua? Eu quebrei meu disco do Amado Batista. Eu gostava tanto de Amado Batista. Aí eu quebrei, destranchei meus. Agora eu só escuto altos louvores. Mas quando não está escutando, está adulterando. Mas pelo menos eu acabei com o meu disco do Amado Batista. É isso que os crentes estão fazendo. Eles não escutam músicas seculares, só escutam louvores, porque querem se sentir crentes. E eles se acham crentes porque não escutam mais nenhum tipo de música que não fala das coisas de Deus. Aí pega todo tipo de música que fala das coisas de Deus, mas no íntimo não mudou nada. Sabe qual que é a diferença? É que você pode ir para o inferno cantando glória a Deus e aleluia. Choque de realidade. Salmo 139, Ele nos sonda, Ele nos conhece. Ele está aqui agora. Ele sabe todo o meu coração enquanto eu estou falando para vocês. Enquanto eu estou falando todas essas coisas para vocês, Ele está aqui sondando o meu coração. E sabe Ele pensar, o hipócrita do Eliel. Espertinho, eu estou te tateando aqui. Ele sabe quem eu sou, sabe quem você é, e tudo que nós fizemos aqui e fora daqui, Ele está sondando e tem total ciência. A única forma de resolver isso é em arrependimento e renúncia. A única forma disso, vem cá comigo em Tiago. Tiago, capítulo de número 4. O verso de número 6.
Tiago 4,6 diz assim: antes da maior graça, porquanto diz, Deus resiste a quem? Porém dá o quê? Graças ao humilde, ou que se humilha. Diz aqui o verso 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele vos achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Você que fica inconstante, purifica o quê? O problema está sempre no coração, porque quer Deus, mas fica maquinando maldade e pecado. Vós de duplo ânimo, tem o coração purificado. Verso 9. Senti o quê? A vossa miséria. Faça o quê? Lamentai, chorai. Converta o riso em quê? E o gozo. Humilhai-vos perante quem? E aquele que vem em secreto vos exaltará. O que realmente, ou quem realmente somos, está no secreto. E todos nós estamos diante dele. E nem eu posso fazer o malabarismo que eu quiser, e nem você vai conseguir se esquivar dele. E outra, olha que maravilha, a solução disso está nele. Quando eu confessei os meus pecados, olha o salmista dizendo, ele me perdoou de todo o pecado. Antes ele diz, enquanto eu me calei, foram apodrecendo os meus ossos. Você ora em secreto? Você em secreto expõe o indivíduo que Deus já vê? Senão, você está perdendo toda a sua vida. Porque se não houver isso, não faz sentido mais nada. Você chega no secreto ali da sua vida, no seu carro, puxa o freio de mão em um canto e fala assim, Deus, como eu fui hipócrita agora. Como eu fui hipócrita. Você se nomeia em secreto. Eu costumo dizer que se um crente de verdade for pego orando, as pessoas que vão ouvi-lo vão achar que ele nem é crente. Se um crente de verdade for pego orando, as pessoas que o ouvirem vão achar isso não é crente. Porque existe uma figura para ser exposta em uma oração que o Senhor Jesus diz assim, ó, se eu fosse você, basicamente ele está dizendo em Mateus 6, ó, se eu fosse você, vai por mim, entra para o teu aposento, fala para o teu pai que está em secreto, porque o teu pai que está em secreto, que conhece o oculto, ele vai te recompensar, hein? Ah, mas o pessoal está orando nas praças, na sinagoga. Deixa que ele já recebeu o que é dele. Vai por mim, eu estou te dando uma dica. Entra para o teu aposento, fecha a porta, pega o lençol, joga na cabeça, entra para debaixo da cama, faz alguma coisa, entra para dentro do guarda-roupa e fala, porque Deus vai te recompensar. Quantos querem ser recompensados por Deus? Quer? Ele nos sonda. Nessa mesma hora, esse culto, essa reunião, não significa absolutamente nada se o meu e o teu coração não estiver com consciência que estamos diante de um Deus que vê todas as coisas. Fique de pé. Vamos orar.